A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Adriano Ferreira. Estamos aqui novamente, nossa Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos. Esta será a última lição desse trimestre, terceiro trimestre de 2021, onde estamos tendo esta rica oportunidade de estar aprendendo sobre os reis de Israel, os reis a qual Deus levantou para estar assim guiando a nação. E nesta última lição nós vamos estar estudando sobre o cativeiro de Judá. A Bíblia ela vai dizer que após a separação em Reino do Norte e Reino do Sul, nós já vimos o Reino do Norte sendo levado cativo, Israel, nas lições anteriores, e hoje nós vamos estar aprendendo sobre o cativeiro de Judá. A Bíblia vai dizer que o seu primeiro rei foi Roboão, ele que iniciou assim com uma atitude que ele tomou, um conselho errado que ele colocou em prática, ele trouxe assim um malefício para toda a nação, fazendo com que a nação viesse a ficar dividida. Então Roboão ele foi o seu primeiro rei, e o seu último rei nós vamos aprender hoje foi Zedequias. A palavra de Deus vai nos dizer que este período ele durou de 930 até 586 a.C. Foi um período de 344 anos, onde se levantou ali 19 reis e uma rainha, revezando ali entre aqueles que faziam o que era reto aos olhos do Senhor, aquele que fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E com essa alternância perante o Senhor, devido todo a sua idolatria, o seu pecado que eles estavam ali cometendo, chegou o tempo então do juízo de Deus chegar naquela nação. Uma nação que era para ser exemplo para todas as outras nações, uma nação que era para ser vitoriosa, vencedora, uma nação que tinha o seu Deus ao seu lado, para se estar o abençoando em tudo. Ela escolheu o caminho da desobediência, escolheu fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso então chegou sim o cativeiro desta nação. Nós vimos na última lição o Josias falando sobre o reinado de Josias, e Josias então foi o último rei bom, último rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Com a morte de Josias, o Senhor ainda deixou mais 4 reis que viessem assim estar reinando em Judá. Entre eles, a palavra do Senhor vai nos dizer que com a morte de Josias, reinou Joacás 3 meses. Com a morte de Joacás, reinou Joaquim 11 anos. Com a morte de Joaquim, reinou Joaquim mais 3 meses. E após Joaquim, a Bíblia vai dizer que reinou em Judá Zedequias por 11 anos. E esses 4 últimos reis fizeram assim o que era mal aos olhos do Senhor, desagradando ali o Senhor. E nesse tempo nós vamos ver que Deus levantou-se o profeta Jeremias. E Jeremias estava assim exortando o povo ao arrependimento, para que assim esse juízo de Deus não viesse a acontecer para aquela nação. Mas eles não deram ouvido ao profeta do Senhor. E tudo aquilo que Jeremias então estava profetizando, falando, sendo boca de Deus para aquela nação, veio assim acontecer. Então hoje, neste dia, vamos estar estudando esta lição maravilhosa que vai falar sobre o cativeiro de Judá. Vem comigo! Então, meus irmãos, lição de número 13, que tem a data 26 de setembro de 2021, com o título O Cativeiro de Judá. Pegue aí o seu papel, a sua caneta, de posse da sua revista, e vamos juntos estudar a Escola Bíblica Dominical. O nosso texto áureo se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, e o versículo 16, que nos diz: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras,
e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não mais nenhum remédio houve. Então, por causa de todo o pecado, por causa de toda aquela maldade que aquela nação estava assim praticando e cometendo, o furor do Senhor subiu de uma maneira tão grande que não houve mais remédio para aquela nação, a não ser assim a palavra do Senhor se cumprindo, o cativeiro chegando, a destruição acontecendo. A verdade prática, todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Então Deus foi aquele que nos deu esse livre-arbítrio, nos concedeu o livre-arbítrio. Então eu tenho a tomada de decisão na minha vida. Eu escolho para mim o que eu quero fazer. Mas eu tenho que ter esta consciência que todas as minhas escolhas eu vou ter consequências para elas. Se eu escolher a desobedecer ao Senhor, a palavra do Senhor vai me orientar sobre o que irá acontecer na minha vida. Mas se eu escolher ser obediente a Deus, a palavra do Senhor, ela vai me dizer qual é as bênçãos, as promessas que eu vou estar assim desfrutando do Senhor nesta vida, no porvir, a vida eterna, por ser obediente ao Senhor. O Senhor é aquele que vai requerer de nossas vidas a obediência, e está em nós escolher ou não obedecer a Deus. Você lembra de Josué, capítulo 24, versículo 15? Josué já estava próximo da sua morte, Josué já tinha conquistado as terras ali prometida para o Senhor, para Abraão, para Isaac, para Jacó, e agora ele convoca toda a nação de Israel e ele fica ali perante aquela nação e manda a nação escolher. Ele vai dizer assim: escolhei hoje a qual deuses você quer servir. Mas ele vai tomar uma decisão muito importante para ele e para a sua família. Ele vai dizer que independente da escolha que vocês fizerem, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E esta escolha trouxe assim benefícios, consequências boas para a sua vida e para a sua família. E assim é também para nós. A Bíblia, ela está repleta de exemplos bons, repletas de exemplos maus. E se nós seguirmos os passos dos exemplos bons, nós vamos estar alcançando aquilo que esses homens, grandes homens e mulheres de Deus alcançaram. Mas também se nós escolhermos servir esses exemplos ruins, tomarmos as mesmas atitudes que esses homens e mulheres tomaram com atitudes ruins perante o Senhor, a consequência para a nossa vida vai ser a mesma. Então, todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. A sua escolha vai fazer toda a diferença para a sua vida. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 18 ao 20 e o capítulo 25, versículo 1 ao 10. É muito importante você estar aí de posse da sua lição e fazer toda a leitura destes textos a qual nós fizemos aqui a referência, que é a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo geral desta lição é sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é apontar os motivos da decadência de Judá. O segundo é revelar a teimosia do rei Zedequias. E o terceiro é relatar a queda de Judá. Então é diante desses objetivos que nós vamos estar decorrendo assim a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 13. Vamos para o nosso comentário então da lição de número 13. Na introdução,
ele vai nos dizer que a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho do rei Josias; Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levado para a Babilônia em 605 a.C.; Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C., e Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nesta lição veremos Zedequias rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Então, nesses 4 reis que nós comentamos aqui, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Josias foi o último rei bom, o último rei que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, que fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. E no seu tempo, no tempo de Josias, a Bíblia vai dizer que ele foi consultar a profetisa Hulda para saber se o castigo de Deus viria no seu reinado, no seu tempo. Mas o Senhor vai dizer para ele que por causa da conversão dele, por causa das atitudes dele, por causa assim das decisões que eles estavam ali tomando perante servir ao Senhor com sinceridade, o tempo de destruição viria, o cativeiro viria, o juízo de Deus viria, mas não seria no seu tempo, não seria no seu reinado. E veio sim o tempo da destruição, o tempo do cativeiro, mas chegou no reinado de Zedequias. O tópico 1 vai nos dizer sobre o declínio espiritual de Judá. A parte 1, as advertências dos profetas. Então, meus irmãos, nós estamos estudando aqui sobre estes reis e desde o início nós estamos vendo Deus levantando homens, Deus levantando mulheres, Deus levantando profetas, Deus levantando pessoas para estar exortando o povo ao arrependimento, para estar falando sobre as atitudes que eles estavam ali tomando, que não eram bom aos olhos do Senhor. E nós vamos ver que ao decorrer do tempo, ao decorrer dos reis, o povo não se converteu de verdade da forma que Deus assim desejava, mas sempre estavam assim fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, fazendo com que o furor do Senhor assim se aumentasse e vindo assim então o cativeiro. Então os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes das nações. Então eles foram unânimes e incansáveis em denunciar todas as práticas que eles estavam realizando, que eram assim mal aos olhos do Senhor. Eles não foram pegos de surpresa. Deus não foi aquele que simplesmente foi lá e mandou um juízo sem antes avisar tudo o que estaria acontecendo, sem antes falar com o povo, para que ele assim viesse estar se convertendo. Não, Deus ele levantou profetas e esses profetas estavam ali incansavelmente denunciando essas terríveis transgressões do povo, mas eles estavam com seus ouvidos tampados para ouvir assim a voz do Senhor. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Então Deus foi aquele que levantou profetas e não faltou assim
advertência para o povo. E Deus é aquele que nos ama. E Ele vai nos avisando e vai nos dando oportunidade. Porque Deus é um Deus de oportunidade. Às vezes hoje você não está fazendo o que é bom aos olhos do Senhor. Mas o Senhor está te dando a oportunidade. Assim como Ele deu para a nação de Judá. Assim como Ele deu a oportunidade para o seu povo de se converter. E o tempo é hoje, é agora, para que você tome uma decisão na sua vida e estar servindo ao Senhor. Para que assim as consequências ruins, elas não venham a acontecer na sua vida. Hoje Deus tem levantado profetas, Deus tem levantado homens e mulheres, estão aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, apontando o pecado, apontando a idolatria, sendo incansáveis em denunciar as injustiças, as transgressões, para que as nações venham se converter, para que o povo venha se converter, para que o país venha se converter. Deus é aquele que tem levantado ainda em nossos dias e está dando ainda a oportunidade, nesse tempo que nós estamos vivendo, para que as pessoas venham estar alcançando assim a Deus, praticando a justiça, a verdade, recebendo a salvação e tendo direito à vida eterna. A parte 2, ela vai nos dizer sobre a previsão dos acontecimentos que levariam Judá ao exílio. Então o ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Jeremias, ele começou o seu ministério lá no reinado de Josias, depois ele profetizou no reinado de Joaquim, profetizou no reinado de Joaquim, profetizou no reinado de Zedequias, ele profetizou durante esses 4 reis ainda que veio depois de Josias. Então ele teve um reinado aí durante os 5 reis de Judá. Ele foi ali importante em estar revelando àquela nação os acontecimentos que iriam estar por vir por causa da desobediência ao Senhor. Então ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. No tempo desse grande profeta, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Deus levantou Jeremias e Jeremias foi aquele que estava sendo boca de Deus, falando a verdade para o rei e para a nação. Mas o rei, ele tinha também os seus profetas. E aqueles que o rei tinha como seu profeta, esse falava aquilo que agradava ao rei e aquilo que agradava à nação. Então o povo tinha essa dificuldade de estar vendo em quem eles iriam acreditar, em quem a palavra de Deus estava com ele. Porque lá no palácio, lá no meio do rei, tinha aquele profeta que falava aquilo que era bom, que não iria acontecer, que não era dessa forma, que as coisas não estavam assim tão ruins conforme eles estavam pensando, mas lá fora estava Jeremias apontando o pecado, apontando a idolatria, falando que a ira de Deus iria ser derramada, o juízo de Deus estava para acontecer, o cativeiro estava vindo, chamando o povo assim ao arrependimento. E isso nos chama muito a atenção para os nossos dias, pois Deus tem levantado, como eu falei aqui, profetas, aqueles que estão pregando a verdade, a palavra de Deus, mas também em nosso meio tem muitos falsos profetas, aqueles que têm falado não aquilo que está na palavra de Deus, não aquilo que Deus está usando ele para falar, mas falar daquilo que vai trazer benefício próprio para ele, falar aquilo que vai agradar o seu auditório, aquilo que vai agradar a sua plateia,
aquilo que vai trazer, de certa forma, um conforto para ele e o seu público. E nós devemos tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus, os profetas verdadeiros do Senhor, Deus tem levantado. Deus ainda levanta para estar assim, confrontando o nosso pecado, o nosso erro. E esta é a verdadeira palavra de Deus, que me confronta com o meu pecado, que me mostra que eu estou errado, que aponta aonde eu tenho que melhorar. E dessa forma, nós vamos a cada dia mais melhorando no Senhor. Então, irmãos, devemos ficar atento para discernirmos a palavra de Deus, né? Pede a Deus discernimento, ora ao Senhor, que você não será enganado. Deus vai estar te mostrando verdadeiramente a vontade dele e o que é ou não a sua palavra. Ao advertir o povo sobre os pseudoprofetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas de nossos dias, né? Então ele foi levantado por Deus para estar assim advertindo, né, aqueles falsos profetas, como se ele estivesse assim vivendo os nossos dias atuais, né? Assim como Deus também tem levantado muitos verdadeiros homens e mulheres de Deus para advertir assim aqueles que estão enganando literalmente o povo, enganando literalmente as pessoas. O povo erra por falta de conhecimento, mas se você tiver conhecimento na sua vida, uma vida estruturada, embasada, arraizada na palavra de Deus, você não vai ser levado por vento nenhum de doutrina, mas vai ficar firmado aonde está sendo pregado a verdadeira palavra de Deus. A parte 3 vai nos dizer sobre os motivos que levaram Judá ao cativeiro. Então o cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos os sentimentos de humildade em nosso coração, para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. Andar com Ele é a melhor maneira de renovar os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Então, meus irmãos, muitos foram os motivos, que levaram Judá ao cativeiro. Muitos foram os pecados, N pecados aquela nação estava assim cometendo. Dentre esses pecados foi a obstinada desobediência da liderança. Então Deus levantava alguém e essa liderança que estava sendo posta ali perante toda aquela nação, ela era o exemplo, servia assim de exemplo para aquela nação. Então, quando aquele rei era bom, nós vamos ver na Bíblia, todo o seu reinado se convertia, era bom, fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Mas quando o rei era mau, a nação também fazia o que era mau aos olhos do Senhor. Então, por essa desobediência aí excessiva das lideranças que foram levantadas, foi um aí dos principais motivos que levaram Judá ao cativeiro. Então você que me ouve, que exerce uma liderança aí na sua igreja, na sua casa, na sua família, você é um exemplo como pai, você é um exemplo
como pastor, você é o exemplo como um líder de um departamento. Então, os seus liderados, eles vão seguir o seu exemplo. E depois, um dia, nós vamos estar perante Deus, perante o nosso Senhor. E nossas atitudes que refletiram assim nos nossos liderados, o Senhor irá nos recompensar naquele dia. Ou então nós vamos sofrer assim uma consequência muito grande, porque os nossos exemplos estão sendo maus e fazendo com que os nossos liderados tomem assim atitudes ruins perante o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Se essa aula tem sido bênção para a sua vida, não deixe de comentar, deixe o seu comentário na nossa lição, marque ali o seu amigo, marque aí uma pessoa especial na sua vida para você estar encaminhando esta lição para que ela venha ser bênção também na vida de mais pessoas. Lembrando que todas as nossas lições que foram gravadas está salvo ali na playlist, numa biblioteca com todas as lições, aonde você pode estar acessando no nosso canal, tendo assim acesso às lições anteriores. Você que está chegando agora, nos conhecendo agora, vai ali na nossa playlist e participe e vê todas as lições para você ter esse grande entendimento deste trimestre que tem sido enriquecedor para as nossas vidas. Vamos para o tópico 2, meus irmãos, que vai nos dizer sobre a obstinação de Zedequias e sua queda. A parte 1, a teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Então, esse rei não estava tendo a real ciência e consciência da conjuntura que a nação ali se encontrava, do que poderia sim estar vindo a acontecer se ele não mudasse o seu comportamento, a sua postura. E por causa então da sua arrogância, da sua teimosia, a sua atitude, ela fez com que então a nação viesse a ser levada cativa, não dando assim ouvidos ao profeta Jeremias, que estava ali a todo tempo levando a palavra de Deus, anunciando o juízo de Deus e dizendo tudo o que iria estar acontecendo se ele não viesse a estar tomando as decisões que o Senhor assim o estava orientando. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos, mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. Então esse rei, usando assim da força e do poder que ele tinha em mãos, sendo assim rei, ele tentou de alguma forma manter Jeremias sobre o seu domínio e tentar ali corromper a mensagem que Jeremias estava levando. Mas Jeremias, como sendo um grande homem de Deus, não se deixou corromper e nem se vendeu pelas palavras ali do rei. O verdadeiro profeta, aquele que vai ser boca de Deus, ele vai desagradar muita gente, porque ele vai falar a verdade, ele vai falar aquilo que Deus quer falar. E muitas das vezes aquilo que Deus quer me falar não é aquilo que eu quero ouvir. E quando Deus usa alguém para me falar isso, aquilo eu acho ruim com a pessoa, eu critico a pessoa, eu falo que aquela pessoa está mentindo, não é a verdade, por não aceitar uma palavra de correção, muitas das vezes na minha vida. Então o verdadeiro profeta, ele não vai ter muitos amigos, ele vai ser aquele que vai ser boca de Deus, que vai falar
a verdade. Eu vou comentar um exemplo aqui rapidamente que aconteceu. Eu fui testemunha desse exemplo, que tinha uma mulher, uma grande mulher de Deus, muito usada pelo Senhor, por certo, e aonde ela estava ali participando dos cultos, era uma mulher de oração, sempre Deus assim usava para estar falando ali com aqueles que estavam presentes, com alguns indiretamente, e uma palavra, por certo, uma palavra de conserto, uma palavra de arrependimento. E eu ouvi algumas vezes de algumas pessoas que não gostavam muito de conversar com ela, ou muitas das vezes quando ela ia pregar ou estava na igreja, não fazia muita questão de ir, porque tinha medo do que ela ia falar, porque tinha medo do que Deus poderia estar falando através da vida dela, da boca dela. Então esse é um verdadeiro profeta, essa é uma verdadeira profetisa do Senhor. Aquele que não se importa se vai agradar ou desagradar o povo, mas se importa com a mensagem, se importa com a palavra, porque o compromisso que ele tem é com Deus. Então, meu amigo, meu irmão que me ouve, não se deixe corromper. Tenha compromisso com Deus. Fale aquilo que Deus colocar na sua boca para falar, porque assim Deus vai ter compromisso com a sua vida. Amém? Parte 2. Surdos aos ouvidos dos profetas. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias eles colocarão comichões nos ouvidos. Assim como esse povo estava surdo aos ouvidos dos profetas, nós estamos vivendo dias onde o povo tem colocado comichões nos ouvidos. Que é isso? Eles querem ouvir somente aquilo que faz bem para eles. Eles querem ouvir somente uma mensagem que satisfaz a vontade deles. Querem ouvir somente mensagens boas, de motivação, que vão sair bem ali da onde eles estão sentados, participando ali das reuniões. Estão surdos para os avisos da profecia, estão surdos para a palavra de Deus. É o último tempo da igreja, é a última hora da igreja na terra, e Deus tem levantado aí nos 4 cantos do planeta homens e mulheres que estão pregando a verdade, e muitos estão surdos aos avisos do Senhor, e o Senhor virá buscar uma igreja, e muitos que estão adormecidos, surdos aos ouvidos dos profetas, eles vão ficar, não vão ouvir a trombeta soar, porque a trombeta soará. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia o rei não deu ouvidos aos profetas, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Então, por não dar ouvidos à palavra do Senhor, este rei fez diferente do que Deus havia o orientado. Babilônia invadiu assim a cidade de Jerusalém. Esse rei fugiu, o exército o encontrou, o prendeu, matou os seus filhos na sua frente, furou os seus olhos e ainda o levou cativo, e ainda o levou preso para Babilônia. Vamos para a parte 3, vamos para o tópico 3 da nossa lição, que vai nos dizer sobre Jerusalém é cercada e levada cativa. A parte 1 vai falar sobre a destruição da cidade santa e do templo. Então, após as investidas dos assírios, dos egípcios,
e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi neste momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erguido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Então, um período aí de 18 meses, eles ficaram cercados, o exército de Babilônia, um grande exército poderoso do lado de fora, Zedequias, o rei, e a sua nação do lado de dentro, e ali foi consumindo água, foi consumindo o alimento, e foi ficando escasso, o povo foi desacreditando, a comida foi acabando, o povo foi enfraquecendo, até que chegou o momento certo, onde se abriu uma brecha, o exército invadiu, saqueou toda aquela cidade, destruiu toda aquela cidade, destruiu o templo, queimou ali o templo, as cidades, trazendo assim uma destruição muito grande, aonde a glória do Senhor ali, representada ali pela Arca da Aliança, que estava dentro do templo, ela se foi com a destruição. E nunca mais agora vai se fazer referência à glória do Senhor na Arca da Aliança. A Arca da Aliança agora nunca mais vai se fazer menção sobre ela. Ela foi saqueada, foi completamente destruída ali o templo que representava ali a casa, a morada de Deus, por causa, novamente, da desobediência. O que mais Deus vai requerer de nós é ser obedientes a Ele. A parte 2, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Então Jeremias estava ali dentro da cidade e ele vai descrever, tudo o que estava acontecendo ali com a falta de alimento, a falta de recurso, o povo morrendo de fome, não tendo o que comer. Ele vai descrever essa triste notícia. Mães comendo os próprios filhos, cozinhando os seus próprios filhos para comer. Olha a situação que chega o pecado. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a conta chegou pelo pecado. E a conta que chegou foi a morte, foi a destruição, foi o cativeiro. Uma mãe chegando ao ponto de cozinhar o seu filho para se alimentar. Uma tristeza, verdadeiramente uma lamentação, Jeremias descrevendo esses acontecimentos. Até os sacerdotes perderam a esperança, e as virgens ficavam assentadas sem forças à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome. Ninguém podia saciá-las. Em meio a essa situação, a misericórdia de Deus estava lá. Bastava eles arrepender, bastava eles se converter, bastava eles tomar atitude diferente do que estavam ali tomando, para que a situação ali fosse completamente mudada. A parte 3,
vai falar sobre a esperança profetizada. Então a mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Em meio, irmãos, a essa destruição, em meio a esse caos que estava ali acontecendo com a nação sendo levada cativa, nação sendo destruída, casa queimada, o templo destruído, Deus ainda traz uma palavra de esperança para o seu povo. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, ele vai dizer, Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então ele vai lembrar dos feitos do Senhor, porque os feitos do Senhor, ele vai trazer esperança. E no versículo 22 e 23, olha o que o Senhor fala, ó. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor. Então, em meio àquela destruição, em meio àquele caos, Jeremias vai lembrar das misericórdias do Senhor. Vai trazer à memória aquilo que traz esperança, trazendo assim para aquela nação que se encontrava completamente desiludida, uma mensagem de esperança, que havia ainda esperança para eles, que em meio àquela destruição as misericórdias de Deus ainda estavam sobre eles, que tudo aquilo iria passar e Deus iria novamente trazer esperança para eles, retornar eles para aquela casa, retornar eles para aquela cidade, reconstruir novamente aquilo que foi perdido. Portanto, assim como Jeremias mudou a sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante das suas dificuldades e enfrentamentos, né? Às vezes você está passando por um momento de perca, de dor, de destruição, de caos. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Lembra dos feitos do Senhor. Lembra daquilo que o Senhor já fez. E lembra que as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, ainda há esperança. Ainda há esperança para mim, ainda há esperança para você, ainda há esperança para a nossa nação, ainda há esperança para o nosso planeta. E a nossa esperança é Jesus. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança em glória. Esta é a maior esperança da igreja, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja eleita, a igreja amada, ela anseia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos para a nossa conclusão da nossa aula, esta que é a última aula desse trimestre. Eu quero te agradecer, você que tem nos acompanhado nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, tem assistido às nossas aulas, tem comentado, curtido, encaminhado. Que Deus assim possa abençoar a sua vida. Nós vamos estar iniciando na próxima semana mais um trimestre, último trimestre de 2021, quarto trimestre, aonde nós estamos com um tema maravilhoso
que vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Eu te convido a estar comigo também nesse 4º trimestre, aprendendo na nossa escola bíblica dominical, crescendo assim na graça e no conhecimento de Deus. Vamos para a nossa conclusão. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas próprias escolhas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com o seu povo. Elas não têm fim. Novas são cada manhã. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, o nosso muito obrigado e até semana que vem, na nossa próxima aula, iniciando aí o 4º trimestre de 2021, falando do apóstolo Paulo. Deus abençoe.